Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui no Saco de Gatos, que agora está fazendo um ano, quer dizer, um ano atrás a gente resolveu fazer um programa semanal de conversas com autores, amigos, escritores interessantes, gente que passou pela Alameda, enfim. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa Saco de Gatos o advogado e jurista José Carlos Dias e seu filho jornalista Otávio Dias, que estão lançando agora pela Alameda esse livro que é a biografia do José Carlos Dias, que é Democracia e Liberdade. É um livro interessantíssimo da trajetória maravilhosa que teve o José Carlos Dias em defesa da democracia no país. O livro também, a gente é muito feliz de fazer ele, porque é um livro que marca também o compromisso da Alameda com a democracia, com a pluralidade de vozes e com marcar essa posição pelos direitos humanos no país. Então, é um prazer aqui receber o Dr. José Carlos Dias e seu filho, Otávio Dias. Até mais, depois da vinheta. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, eu quero dizer que, para mim, é um grande prazer estar dando essa entrevista e da editora Alameda, que eu escolhi entre tantas alternativas que eu tinha, por marcar uma posição política, ideológica, que tem muito que ver com o meu pensamento. A gente também achou que foi uma parceria, uma reunião de pessoas maravilhosas, porque a gente tem esse posicionamento há muito tempo, e fazemos vários livros falando contra a ditadura, falando a favor da democracia, e ter você aqui no nosso catálogo com um livro seu é realmente um privilégio e uma honra. Eu queria que vocês começassem contando a história do livro, que é uma história especial e tem uma certa homenagem ali envolvida a um dos autores que não está mais aqui. Então, por favor, contem essa história que eu acho que é interessante. Pois não, Joana, eu quero dizer o seguinte, que esse livro nasceu de uma conversa que eu tive com o Ricardo Carvalho, que era um antigo amigo meu e que assumiu a posição de ser o editor desse livro. Então, tínhamos as reuniões gostosas, inteligentes. Ele vinha sempre aqui, passava o dia aqui na minha casa. Ele esteve na fazenda, quando, de repente, quis o destino que ele partisse. E nós perdemos o Ricardo Carvalho aqui na Terra. Aí, graças a Deus, tenho um filho a quem amo tanto e que é um jornalista sério, competente e que, portanto, assumiu a situação de editor que era dirigida pelo Ricardo Carvalho. E aqui estamos nós dois, pai e filho, contentes porque conseguimos concluir esse livro. E eu espero que não esteja concluindo a minha história. Eu espero que ela continue, porque eu não quero partir tão cedo. Apesar da saudade que eu tenho do Ricardo, eu prefiro encontrá-lo mais tarde. E hoje eu estou aqui para a sua disposição. A história desse livro é a história da minha vida. Eu tenho a certeza que aquilo que eu disse no livro retrata a minha vida. Eu não menti em nenhum momento. Eu não inventei em nenhum momento. Eu fui contando e as pessoas ligadas a mim contando também o que significou a minha vida de advogado, a minha vida de poeta, muito embora a poesia não esteja muito presente no livro, tem algumas presentes,
mas é a minha vida de advogado e a vida em que eu vivi na defesa da democracia e dos direitos humanos. Hoje eu estou aposentado, não estou mais advogando, mas eu tenho dentro de mim a advocacia na alma. Eu sou um advogado porque nasci advogado. E hoje eu digo que o meu cliente é o Brasil. O meu cliente é o Brasil porque eu me dispus a aceitar, junto com alguns companheiros, a criar a Comissão Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, uma comissão de direitos humanos que nasceu quando o Brasil estava ameaçado pelo Bolsonaro, que iria assumir o governo, que estava assumindo o governo. E portanto, a nossa posição dessas cerca de 20 pessoas que não têm a mesma posição política, mas que estão todos ligados pela defesa dos direitos humanos, por essa causa grandiosa que é a defesa da democracia. Então, é isso. O livro é isso. Eu não vou contar a história do livro, eu quero que todos leiam, mas, de qualquer maneira, ele está aí. Está aí para ser lido, para ser discutido, para ajudar a análise, porque eu tenho a impressão que isso é uma verdade. Este livro reproduz aquilo que eu senti e que eu sinto como um defensor dos direitos humanos. E completando, né, o que meu pai disse, Joana, eu acho que o livro mostra algo que é muito interessante. O papai, ele viveu tudo que participou, viveu, tudo que aconteceu de importante na nossa política, na nossa sociedade, desde 1960, que foi quando ele entrou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para estudar direito, né, e se tornar advogado. E aí, a partir de então, ele começou a se envolver com essas questões relacionadas aos direitos humanos, à defesa das pessoas, e esse foi um período que aconteceu muita coisa na nossa história, né? 1960, o Jânio Quadros pede a renúncia, aí começa aquela crise da época do governo Jango, aí veio o golpe militar, aí logo depois do golpe militar, um pouco depois, a carreira do papai teve uma virada, porque ele começou a ser convidado para defender presos políticos. Ele faz um cálculo que ele defendeu quase 500 presos políticos, né? E isso começou no final dos anos 60, com o AI-5, e a partir daí a carreira dele e a vida dele deram uma virada. E aí, então, ele começou a atuar fortemente aí pelos direitos humanos, pela democracia, pela liberdade, e em defesa dos presos políticos. Aí, depois, nos anos 80, já com o início da redemocratização, ele participou do governo Montoro, que foi o primeiro governo estadual, né? Na época foram os primeiros governos estaduais democráticos, depois do golpe. Ele participou do governo Montoro, foi muito interessante, está muito bem contado no livro. E depois, mais tarde, participou do governo Fernando Henrique e veio vindo participando de tudo que aconteceu de importante no Brasil, na política e na sociedade desde então. E, curiosamente, o fim do livro é justamente no momento em que ele chamou o Ricardo para ajudar a fazer o livro dele, que ele tinha decidido se aposentar. Ele falou, agora eu vou ter tempo livre para fazer um livro, né? Não aconteceu isso, porque, como ele contou, o Bolsonaro passou para o segundo turno, esse grupo de militantes pelos direitos humanos, todos na faixa de 70, 80 anos, pessoal, os mais importantes do Brasil, decidiram criar a Comissão Arnes para dificultar a vida do Bolsonaro. Nós não vamos deixar o Bolsonaro destruir as nossas conquistas. Criaram a Comissão Arnes, papai foi presidente, então o livro termina justamente contando esses últimos 4 anos aí de atividade dele intensa na defesa da democracia. E até que foi bom que o livro atrasou um pouco, porque o livro era para ter ficado pronto em 2021, no auge do governo Bolsonaro, quando a gente não sabia o que ia acontecer. O livro acabou atrasando, está saindo agora, e, em um certo sentido, teve um ponto positivo, porque a gente conseguiu concluir essa última fase, né, do trabalho do papai, na Comissão Arnes, e o livro agora termina
com a eleição do Lula, né? Em 2024, em 2022, desculpe, quando o papai disse: bom, agora eu posso de novo descansar e curtir a vida, né? Curtir meus filhos, curtir minha mulher, curtir os amigos, porque o pior perigo passou. Espero que tenha passado, né, Joana? A gente está vendo que passou mais ou menos, né? Que, enfim, o trabalho da Comissão Arnes foi fundamental para essa garantia das instituições democráticas no país. Eu me lembro de dois momentos muito importantes. O primeiro foi a criação da Comissão Arnes. Eu estava lá na Faculdade de Direito assistindo a criação, levei meu filho, que era bem jovenzinho na época, e depois, quando se leu a Carta à Democracia, que aquele largo ali na frente da São Francisco ficou cheio, eu também estava lá, também estava com meu filho, que por sinal se decidiu a fazer direito, talvez por causa desse envolvimento, e lembro da emoção que foi a leitura da carta. Queria que você contasse um pouco sobre esses 2 dias também, que são fundamentais assim, para a história do tempo presente, digamos. Pois é, aquele ato lá na Faculdade de Direito foi, na realidade, nasceu porque, naquele momento, nós precisávamos de dizer à nação que nós estávamos lutando para que a democracia se estabelecesse de uma forma forte, e também porque nós estávamos relembrando a Carta aos Brasileiros, que em 1977 nós redigimos, o Almino Afonso, o Flávio Berrenbach e eu, e que imaginamos que deveria sair uma carta em que nós iríamos fazer a afirmação do que nós pretendíamos para o Brasil. E aí nós escolhemos o professor Gofredo da Silva Teles Júnior para que fosse ele o redator principal da carta e o leitor da carta. E isso aconteceu. Nós escolhemos o José Gregório para fazer a leitura em nome dos outros signatários, e lá estávamos presentes. E foi uma noite auspiciosa. A imprensa deu uma cobertura muito boa. O Jornal do Brasil, que era um grande jornal, fez a primeira página inteira. A capa do Jornal do Brasil foi a Carta aos Brasileiros, e todos os jornais de São Paulo e do Brasil reproduziram isso. E houve um número muito grande de pessoas que assinaram esta carta. E esta carta foi lembrada e foi vivida nesse episódio que você lembrou, Joana, no Lago São Francisco, quando, muitos anos depois, nós pudemos retomar a Carta aos Brasileiros, fazendo um pronunciamento. Foi muito interessante, porque foi a primeira vez que aconteceu que o capital e o trabalho se uniram para dizer à nação o que nós pretendíamos em favor da democracia. Que você também contasse um pouco desses primeiros tempos da sua atuação como advogado contra a ditadura, né? Como isso veio muito forte para você e como isso se perpetuou na sua atuação na advocacia, né? Como advogado. Foi assim, Joana. Quando eu me formei, eu decidi que eu ia atuar como advogado criminal. Mas eu imaginava, nós estávamos no fim da democracia. Tanto assim que eu me formei no ano de 1963 e eu fui o orador da turma. E eu, no meu discurso de representante da turma, eu disse que eu falava em nome da turma que era despedinte da democracia, porque fazia poucos dias que tinha sido dado o golpe de 64. E realmente
eu comecei advogando, defendendo os crimes comuns, fazendo muito júri, fazer aquilo que eu gostava. E quando aí começo a ser procurado para defender alguns estudantes, o primeiro deles foi José Mentor, que foi preso, era estudante da PUC, e a partir daí comecei a ser procurado para defender outras pessoas. Então, foi uma infinidade. Eu não posso dizer exatamente o número, mas entre aqueles que eu defendi e aqueles que eu orientei, aqueles que me procuraram, pediram minha opinião, entre aqueles que foram ao meu escritório porque tinha um filho, um amigo que estava sendo procurado ou que tinha sido preso, foi então em torno de umas 500 pessoas. E aquilo mexeu muito comigo. Eu senti que eu tinha a obrigação de aceitar essas causas. E comecei a trabalhar. Eu tinha companheiros que atuavam nisso, no escritório, e todos aqueles também que passaram a trabalhar por indicação da Comissão de Justiça e Paz, da qual eu fiz parte, da qual eu fui presidente, e que tinha a luz forte e radiante da figura de Dom Paulo Evaristo Arnes, esta figura extraordinária, de quem eu me tornei muito amigo, com quem eu já fumava cachimbo e falava bem da nossa esperança. A esperança que nós tínhamos de que aquilo ia acabar e que nós iríamos voltar a ter a luz da democracia. E foi a Comissão de Justiça e Paz que realmente me levou a atuar de uma maneira intensa, quando, então, aconteceu que fui procurado pelo grande senador Franco Montoro a ser o coordenador do programa de governo na área de justiça e segurança. E eu aceitei, o trabalho foi muito grande, e aí, quando ele foi eleito, ele me convidou para ser o secretário de Justiça. E eu fui secretário de Justiça durante quase 4 anos. Deixei somente o cargo, mas não a amizade com ele, a amizade dele, quando o Quércia se candidatou ao governador, foi candidato a governador. Então, o Quércia não tinha nenhuma afinidade. De modo que aí a coisa caminhou, eu voltei ao meu trabalho normal, não tinha mais clientes, graças a Deus, e quando então o Fernando Henrique me convidou para ser ministro da Justiça. E lá eu fiquei durante 1 ano como seu ministro da Justiça. Eu acho que eu fiz um trabalho forte, eu tratei de levantar a Polícia Federal, que estava muito esculhambada, e que precisava realmente de uma injeção para que ela passasse a ser uma polícia eficiente, séria, honesta, e que continuou a ser, a partir daí, os meus sucessores. E a Polícia Federal hoje é uma polícia que realmente ela tem, na corrupção, uma distância muito grande. Não é? Eu diria que ela comete falhas num número muito menor do que a polícia civil, do que a polícia militar. É uma polícia que está realmente honrando
o seu comportamento. Basta ver agora, quando são levantados todos estes casos que culminaram com a descoberta de uma tentativa de golpe que nós estamos vivendo. Nós estamos, Joana, vivendo um momento perigoso. Nós precisamos estar vigilantes, porque o risco do golpe não acabou. Não acabou. Mas eu acredito que nós vamos conseguir superar isso e a democracia irá prosperar. Até porque os golpistas precisam ser condenados pelo que eles fizeram, porque não foi pouca coisa e não foi uma vez só, foram seguidas tentativas de golpe. Eu acho que a gente, de fato, ainda vive num momento perigoso. E eu queria um pouco que você contasse, que também foi interessante, a sua participação na Comissão Nacional da Verdade, que foi um momento também fundamental para olhar a própria história do país, né? Eu acho que é legal. É isso aí, Joana. Foi um momento importante na minha carreira. Eu fui convidado pela presidente Dilma para ser um dos integrantes da Comissão Nacional da Verdade. E aí, ao lado de outros companheiros muito bons, muito sérios, muito obstinados, nós passamos a nos reunir semanalmente e trocar informações, e examinar documentos e tomar depoimentos de vítimas e de torturadores. E, com isso, nós levantamos um material importante que está dentro desse relatório, que é um relatório realmente significativo, porque lá nós estamos apontando as violências praticadas contra brasileiros, estrangeiros e pessoas, aquelas vítimas das violências praticadas pelos torturadores. E tivemos a coragem de afirmar aquilo que viria a ser confirmado por um relatório da CIA, que os presidentes eram coniventes com os atos de violência que eram praticados. Nós dizemos, e isso é uma afirmação importante, que as mortes que houve, as violências praticadas eram praticadas por ordem, pelo apoio dos presidentes da República. Então, mesmo aqueles que não eram tão duros, como o caso do Geisel, mas todos eles foram atuantes e foram responsáveis por todas as mortes que houve e violências que foram praticadas nos quartéis pelo Brasil afora. Joana, você sabe que quando meu pai me chamou para terminar o livro, né, ele falou, tá, vem aí, porque se você não fizer isso, eu não vou conseguir terminar. Ele me pediu, vamos respeitar, na medida do possível, o livro que o Ricardo estava escrevendo, né? Vamos manter ali a estrutura do livro que o Ricardo estava escrevendo, mexendo no que tiver que mexer, completar, mas vamos fazer. Isso foi feito. E justamente o Ricardo escolheu a Comissão Nacional da Verdade para abrir o livro, né? Então, o livro começa, os 2 primeiros capítulos são dedicados à Comissão Nacional da Verdade, aos depoimentos que o papai fez com ex-torturadores, como, por exemplo, o mais famoso era o coronel Manhães. Então, justamente, o livro começa por aí, porque o Ricardo considerou que a Comissão Nacional da Verdade foi o coroamento do trabalho do papai, até aquele momento, né, foi o coroamento do trabalho do papai em luta da liberdade, dos direitos humanos, da democracia. Não sabia o Ricardo que, quer dizer, ele já sabia, mas ele não teve tempo de escrever, que depois teve um segundo coroamento, que foi justamente o trabalho da Comissão Arnes, que continua até hoje, né? Mas papai foi presidente da comissão durante 4 anos, em plena pandemia,
Então, teve também essa etapa. Mas o livro começa com a Comissão Nacional da Verdade, está tudo muito bem contado lá. Acho que quem for procurar o livro vai encontrar um pedaço fundamental da nossa história e a sua atuação nesse pedaço, né, José Carlos? Acho que foi das mais constantes e sólidas a favor da democracia. E, Otávio, eu ia te perguntar justamente isso, como foi escrever o livro, como foi essa relação, né, que é biografia biografado, né? Interessante, como jornalista, como foi isso para você? Bom, para mim foi um grande desafio, né? Inicialmente, quando a gente conversava com o papai queria fazer a biografia. Eu até pensei, falei, vou me candidatar, né? Eu falei, não, mas eu sou filho, sou muito, muito próximo, né? Tem que ser uma pessoa mais independente. Aí ele escolheu o Ricardo Carvalho, que tem tudo a ver, porque o Ricardo Carvalho é um jornalista que sempre atuou na área dos direitos humanos, e ele que fez a biografia do Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele é o autor da biografia. Então, o Dom Paulo digamos, a maior referência para o papai, né? Então, estava tudo certo, estava tudo ótimo. E aí nós estávamos animadíssimos com o Ricardo, que eu me lembro que em 2021, logo depois da pandemia, todos nós estávamos vacinados, finalmente estávamos vacinados, o Ricardo pôde voltar aqui à casa do papai, ele veio almoçar aqui numa quinta-feira. E o papai falou, Ricardo, quanto tempo mais você precisa para escrever, para terminar o livro? Ele falou, 3 meses. Isso foi numa quinta-feira. No domingo, o Ricardo faleceu. Foi um susto, ninguém imaginava. Ele teve uma doença aguda, faleceu com 73 anos, cheio de vida, cheio de energia, um cara bacana. Foi muito triste. O papai ficou 1 mês ali de luto. Aí um dia ele chegou, Otávio, você vai ter que terminar esse livro para mim. E eu peguei essa tarefa, né, e fiz o que pude, né? Assim, trabalhei bastante. E trabalhou muito bem. E aí a gente, enfim, eu diria que o livro... Muito bom, viu, Otávio? Você trabalhou muito Obrigado. bem. Eu diria que o livro é 70% do Ricardo, 30% do Otávio, né? Mas foi uma grande alegria escrever esse livro também, porque eu sempre falo que o meu pai me ensinou 3 coisas. A herança que o meu pai me deixa são de 3 coisas, porque ele me ensinou. A primeira, a liberdade é a coisa mais importante que a gente tem. Segundo, tratar todas as pessoas igual, né? A gente sempre aprendeu isso em casa. Não tem diferença. Todo mundo tem que ser tratado com dignidade, com respeito. E a terceira coisa, que é com que eu ganho dinheiro até hoje, que é escrever bem. Simples e bem. Papai me ensinou a escrever simples e bem. Ele, como advogado, não gosta de palavras empoladas, aquelas coisas, data vênia, não sei o que. Ele é um cara que escreve simples, mas muito bem. E isso eu aprendi com ele. E eu vivo disso até hoje. Então, é isso que ele me ensinou. E eu tenho muito orgulho de poder fazer esse livro em homenagem a ele. Gente, eu queria que vocês chamassem as pessoas para o lançamento que vai acontecer agora, dia 12, enfim, que o vídeo vai sair antes, então vou chamar as pessoas que a gente vai estar lá para o lançamento de vocês. No dia 12, nós faremos uma reunião de amigos, quando então apresentarei o livro aos companheiros e aos amigos, aos parentes, lá no restaurante do Pasquale, que é aqui em Pinheiros. E vai ser uma cerimônia simples em que as pessoas vão se reunir. Eu não quis fazer uma coisa empolada em livraria, mas uma coisa assim simples, numa cantina italiana. Eu achei que era uma coisa que ia ser diferente, então é lá que eu estou apresentando o meu livro. Na Pasquale Cantina, no dia 12 de dezembro, olha só, 12 de dezembro, desculpe, às 19 horas, tá? Tá todo mundo convidado, vai ter uns comes, uns bebes, muita gente amiga, e bom bate-papo, vamos aí celebrar esse final de ano juntos. Eu achei uma ideia incrível, espero todos vocês lá, espero dar um abraço em vocês lá no dia 12, e queria agradecer muitíssimo por esse papinho que a gente teve hoje, que foi muito legal para chamar as pessoas para, enfim, comprarem o livro, lerem.
Eu já tenho amigas que já, eu quero o livro do José Carlos Dias de qualquer jeito, já estou reservando para elas vão lá também. Vai ser muito legal estar lá com vocês nesse dia. Muito bem, a alegria foi nossa. Agora, então, Obrigado, Joana. Obrigado pelo carinho de vocês, pela maneira incrível com que vocês editaram esse livro. Não teve um... Tudo deu certo. Foi realmente muito bom. Agradeço a você e ao Haroldo. então um beijo, gente. Até dia 12. Até dia Até dia 12. 12. Tchau.